Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de filosofia integral. Bom, a dimensão espiritual que envolve a nossa fé e a nossa religiosidade faz parte da estrutura da nossa vida. Então, querendo ou não, tendo consciência dessa dimensão espiritual ou não, cultivando-a ou não, ela faz parte de nós. E fazendo parte de nós, ela vai influenciar as nossas ações e determinar de alguma maneira o nosso destino. A pessoa ela pode até ignorar essa dimensão espiritual, mas não é porque ela ignora a dimensão espiritual que os efeitos dela vão deixar de existir. Lembrando que a natureza humana é espiritual por essência. Então, compreender esse aspecto dela, esse aspecto espiritual, é essencial se nós quisermos estabelecer um mínimo de equilíbrio interior, de harmonia com o cosmos e de sentido existencial. Porém, o nosso tempo afastou a sua inteligência do que é espiritual. Porque o nosso tempo é herdeiro de uma era racionalista, quando ficou estabelecido que o guia da nossa vida deveria ser a razão. Então, nos chamados séculos das luzes, a humanidade, principalmente ocidental, acreditou que poderia ser guiada por suas capacidades cognitivas e especulativas e acabou lançando todas as suas esperanças sobre essas capacidades. Então, claro que ela obteve com isso muitas conquistas no campo material, no campo científico, mas para isso ela achou que precisava expulsar as coisas do espírito para o reino do desconhecido, para o reino do mistério, onde não caberiam a investigação, o debate e onde só caberia, na verdade, o sentimento ou a convicção subjetiva. Então, nos chamados séculos das luzes, a transcendência não é que ela foi negada, ela foi, na verdade, lançada para um mundo superior e inalcançável para as vias racionais ordinárias. Não é que eles não acreditavam que existia o transcendente. Eles apenas não queriam pensar sobre isso ou não se dispunham a pensar sobre isso. O transcendente, ele tornou-se algo a ser acessado somente pelo inconsciente ou por algum tipo de força interior, algo a ser acessado por um salto de fé, como dizia o Kierkegaard, ou por um tipo de espontaneidade anímica que também está fora do controle da consciência. Então, o reino do espírito, ele se tornou um assunto exclusivo de religiosos e espiritualistas, e os filósofos se colocaram fora disso. Porque os filósofos eles estavam muito ocupados tentando decifrar as engrenagens cerebrais, entender as leis do pensamento, compreender os movimentos mundanos e não poderiam, segundo eles, se ocupar com algo que não tinha como ser tratado de maneira empírica. Então eu entendo que o erro dos iluministas não foi exaltar a razão, porque os medievais já haviam exaltado a razão, mas fazer da razão a sua rainha e desassociá-la da transcendência. Então, no meu modo de entender, esse foi o erro daquele período que se via tão esclarecido. Só que, se nós pensarmos bem, nós vamos ver que a realidade espiritual ela se trata de uma realidade superior, não de uma realidade à parte. Então, quando a gente pensa a transcendência,
o supramaterial, o suprassensível, nós vamos chegar à conclusão que eles existem, e se existem, eles podem ser, de alguma maneira, pensados e também compreendidos. Até porque essa realidade espiritual superior, ela faz parte ainda da dimensão humana. O humano, ele ainda acessa, ele ainda pode acessar, ele participa dessa realidade, e sendo assim, se ele participa e se isso faz parte dele, também é algo que ele pode abarcar, inclusive pensar. E se a filosofia tem como objetivo o desvelamento da verdade, e uma verdade humana, é óbvio que ela não pode abrir mão daquilo que, apesar de transcendente, apesar de superior, ainda faz parte da dimensão humana. Por isso que refletir sobre os conteúdos do espírito, sobre o transcendente, sobre a verdade, que é supramaterial, mas é verdade, isso ainda está dentro do escopo do trabalho do filósofo. Principalmente se nós considerarmos que o espírito pode ser objeto de investigação, de reflexão, de discernimento, de crítica, de conhecimento e de síntese. Se nós entendermos que tudo isso é possível, então o filósofo ele tem obrigação de pensar sobre essas coisas. E é exatamente por isso que, desde 2010, eu venho propondo para os meus alunos um método de estudos sobre essas questões espirituais, o qual eu denominei de teologosofia. Não se assuste com o nome, porque não é nada demais. É simplesmente um método que propõe um olhar filosófico sobre a espiritualidade. A ideia é o seguinte: sendo a espiritualidade parte da realidade, nada impede de, sobre ela, nós dirigirmos os nossos pensamentos, as nossas especulações e os nossos raciocínios. Se a espiritualidade é parte da realidade, na verdade, a espiritualidade acaba se tornando um objeto necessário de estudos. Se nós queremos desvelar a verdade, entender a verdade, nós não podemos abrir mão daquilo que faz parte da verdade. Então, o objetivo do método teologosófico é simplesmente clarear o entendimento sobre as realidades espirituais, fazendo delas mais compreensíveis para nós. E isso não significa que nós negamos a existência do mistério, do luminoso. Não, pelo contrário, nós pressupomos que existe o mistério e que existem questões, temas, assuntos, realidades que talvez nós não consigamos compreender. Mas também, por outro lado, nós somos convictos de que até mesmo o mistério, quando ele se apresenta, ele vai fazer isso de forma compreensível, por isso que ele se apresenta. Ele é mistério até deixar de ser misterioso, entende? É como dizia o apóstolo Paulo, há algumas coisas que ainda nos são confusas, que nós vemos como no espelho, mas haverá um momento em que essas coisas vão poder ser vistas claramente, como se estivéssemos face a face. Então, se isso será possível, se nós podemos entender e ver como se fosse face a face, é porque essas realidades contêm em si algo de compreensível. E aí a questão é, qual é o limite disso? Quais são as fronteiras? Nós não sabemos até onde nós podemos entender. Nós não sabemos onde estão os limites da nossa compreensão. Nós até podemos pressupor que há realidades que nós não conseguiremos compreender, só que nós não conseguimos dizer quais são elas. E onde está o limite que nos separa delas? Então, nós, como pensadores, nós vamos forçando esse limite até onde dá, até onde nós podemos pensar. Nós não vamos chegar desde de agora e falar daqui para lá eu não penso mais porque aqui é impossível. Quem disse? Vamos continuar pensando. Quando não for mais possível, nós vamos ter que chegar à conclusão que não é mais possível, mas nós não temos esse limite ainda. Então nós nos lançamos a tentar compreender tudo que for possível. Bom, o fim da filosofia é a verdade. Então, se algo é verdadeiro,
se algo é pensável, ele merece ser abordado por ela. Então, da minha parte, eu sou convicto de que as coisas do Espírito não são apenas verdadeiras, mas são passíveis de reflexão, de meditação e de conhecimento. É por isso que eu me disponho cotidianamente a pensar sobre essas coisas e compartilhar aquilo que eu apreendo dessas reflexões com as pessoas que se interessam em me ouvir. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.